Olá, crianças! Eu quero que vocês abram o livro de português na página 56, que nós vamos comparar o poema Orquestra com a fábula O Mosquito e o Leão. Então, lá no exercício 1, vocês vão marcar com um X no texto em que a característica indicada ocorre. Então, característica: o texto é contínuo, as frases vão até o final da linha. Lá na página 32 tem o texto orquestra. Eu quero que vocês olhem na página 32 e verifiquem se o texto orquestra vai até o final da linha. Então, vocês vão ver que ele não vai. Por quê? Porque ele é um texto escrito no formato de verso, ele não é um texto contínuo, que é uma narração, como o Mosquito e o Leão. Então, o texto orquestra, esse texto ele não é contínuo. Já o texto O Mosquito e o Leão, ele é um texto contínuo, então vocês podem assinalar com um X. O texto é dividido em estrofes e versos. Orquestra, sim, vocês vão colocar um X, ele é dividido em estrofes e versos. A estrofe é o conjunto de 4 linhas e o verso é uma linha do poema. A gente já havia discutido isso em sala de aula. Já o Mosquito e o Leão, ele é um texto contínuo, ele não é dividido em estrofes e versos. Algumas palavras rimam no poema Orquestra, sim. Então, você vai colocar um X aí no quadrinho de orquestra. No Mosquito e no Leão, as palavras não rimam, porque ele é um texto contínuo, é uma história, é uma narração. A história tem tempo indefinido, pode começar com certa vez, era uma vez. Sim, um poema também pode começar com certa vez, era uma vez. Então, os dois, tanto o Mosquito e o Leão, como a orquestra, vocês vão marcar com um X, porque tanto um como o outro pode começar com essas palavras. Há narrador e personagem. Sim, ambos, orquestra e o Mosquito e o Leão, há narrador e personagens. Marquem o X nos dois quadrinhos. Qual dos dois textos qual dos dois textos não pode ser chamado de poema? Por quê? Então, o texto O Mosquito e o Leão, ele não pode ser chamado de poema, porque ele não está dividido em estrofes e versos, como o texto orquestra. Lá no exercício 3, quantos parágrafos há no texto O Mosquito e o Leão? Então, vocês vão contar, vão ser 6 parágrafos. Observem, contem direitinho, se não conseguir contar, me chama no WhatsApp. 4. Você identificou falas do narrador e de um personagem no texto O Mosquito e o Leão. Como aparecem o narrador e o personagem no texto em versos, releia essa estrofe do poema Orquestra. Vamos reler então. Os sapos cantam até tarde, alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo, vamos, parem de cantar. Então, observa, os sapos cantam até tarde, é o narrador que está falando. Alguém já vem reclamar, é o narrador que está falando. Amanhã acordo cedo, observem que tem um travessão, então é o personagem que está falando. Vamos, parem de cantar. É a continuação da fala do personagem. Pinte de azul os versos que pertencem ao narrador, que é o primeiro e o segundo versos, né? Você vai pintar de azul e pinte de verde as falas que pertencem ao personagem, que no caso é o terceiro e o quarto verso pertencem ao personagem. Ok? Até daqui a pouco.